Olá amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje falaremos sobre o respeitado Padre Lacerda e o seu confronto com o cangaceiro Sr. Pereira. José Furtado de Lacerda nasceu em 21 de novembro de 1875 e era filho de Nazário Furtado de Lacerda e Maria dos Anjos Furtado, sendo batizado em 26 de dezembro do mesmo ano. Inquieto e talentoso, o Padre Lacerda foi ordenado em Fortaleza no dia 30 de novembro de 1901. Em 24 de fevereiro de 1902, tornou-se vigário de Saboeiro, ocupação exercida até 2 de outubro do ano seguinte, quando foi suspenso de suas ordens, sendo reabilitado em 14 de dezembro de 1903. Posteriormente, assumiu também o posto de vigário em Santa Quitéria, Cachoeira e Senador Pompeu, optando por encerrar seus dias como sacerdote em seu berço natal, o distrito de Coité. Era comum aos antigos moradores de Coité e adjacências consultarem o Padre Lacerda em casos de viagens, aquisições ou vendas, e até mesmo situações familiares. Ao longo dos anos, diante das consequências de seus conselhos, o padre tomou aura mística entre os habitantes do lugar. Seus conselhos eram seguidos à risca, e suas previsões eram sempre levadas em conta. O próprio padre escreveu uma quadra descrevendo: na batina sou um padre, no gibão sou um vaqueiro, no fuzil sou um soldado, no rifle um cangaceiro. Em 28 de janeiro de 1939, deu seu último suspiro o sacerdote vaidoso e brilhante, que foi capaz de dar combate e vencer o temido Sr. Pereira, primeiro chefe de Lampião e cangaceiro de muita expressão. No dia 20 de janeiro de 1922, a rotina pacata do distrito de Coité foi quebrada pela marcha de 70 homens fortemente armados, chefiados por ninguém menos que Sr. Pereira, o terror dos sertões. Boa parte da população deixou suas casas e até mesmo os moradores dos sítios adjacentes preferiram se retirar, vislumbrando o banho de sangue que deveria acontecer em breve. O Padre Lacerda era um sujeito decidido e um advogado audacioso, e ciente dos caminhos que havia trilhado, sempre tinha por perto homens de sua confiança, geralmente parentes seus dispostos a fazer sua proteção em qualquer circunstância. A chegada do bando de Sr. Pereira, que tinha entre seus membros o já afamado Lampião, não era inesperada pelo padre. O Padre Lacerda tinha uma rede de contatos extensa o suficiente para saber que havia um acordo entre o Major Zé Inácio do Barro e Sr. Pereira para acabar com ele, e cada um tinha seus motivos específicos para se indispor com o sacerdote. Sr. Pereira foi delatado pelo padre à polícia, quando o cangaceiro visitava seu tio Miguel Pereira no povoado Coité. A partir daí, o padre entrou para a lista de inimigos de Pereira. Com o Major Zé Inácio, Lacerda ganhou inimizade quando defendeu nos tribunais uma parenta sua que teve a casa saqueada por um dos filhos cangaceiros do Major Zé Inácio. Ciente do desejo de vingança de Sr. Pereira, o Major Zé Inácio, braço forte do cangaceiro no Cariri, o conclamou a tramar e executar um ataque ao Padre Lacerda. A fama da riqueza do sacerdote era outro grande atrativo aos criminosos, o que tornou ainda mais viável o acordo. Espalhados em pontos estratégicos, com o grosso da tropa na parte de baixo do quadro da igreja, mais precisamente na casa de Manuel Faustino de Lacerda, que havia sido tomada pelos criminosos, o bando de Sr. Pereira iniciou fortíssimo ataque contra a casa do Padre Lacerda. Meus amigos, uma pequena pausa só para convidar aqueles que não assistiram ao último vídeo postado aqui que assistam. É uma história alucinante sobre o assassinato da família do vaqueiro Ventura cometida pelo cangaceiro Corisco. Sem mais delongas, voltamos ao vídeo. E eram moradores que tinham ficado para auxiliar na resistência. No momento do combate, somente 2 militares estavam na vila: José Paulino, soldado da Força Pública do Ceará, e o cabo Henrique. Ambos iniciaram seus ataques por trás da igreja, tendo conseguido posteriormente acessar o casarão, e ali, junto ao sacerdote e aos demais combatentes, deram prosseguimento à segurança do casarão. Soldado Paulinho e cabo Henrique subiram até o sótão do casarão, onde com uma alavanca cavaram torneiras na parede que estava na direção dos cangaceiros. As torneiras são aberturas circulares nas paredes,
que serviam para que o atirador inserisse o rifle e atirasse com mais segurança. A partir desse momento, a defesa passou a oferecer relevante perigo aos atacantes, tendo em vista as muitas direções que suas balas partiam. O grande objetivo era não deixar os cangaceiros adentrarem o imóvel, pois isso significaria o extermínio dos defensores. Todas as entradas estavam guarnecidas, e bravamente os aliados do padre Lacerda sustentaram fogo por 6 horas, auxiliados por Manuel Genoca, Joaquim Siqueira e Antônio Peba, que estavam em outra extrema do povoado. Enquanto isso, na casa vizinha do padre, Vicente Ramos, fiscal do governo estadual, esperneava aos prantos por socorro, depois de ter largado as armas e desistido de lutar, forçando a abertura de um buraco na parede do casarão do religioso, para que ele entrasse no imóvel. O barulho da troca de tiro era ensurdecedor, e em alguns momentos até o próprio padre Lacerda titubeou, tendo sido necessário a intervenção de um dos combatentes para acalmar. Ao cair da tarde, Senhor Pereira decidiu bater em retirada. Feito o balanço, tinham morrido 3 homens do Major Zé Inácio e um de Senhor Pereira. Antônio Ferreira, irmão de Lampião, foi baleado no braço. Dos defensores do padre, desconhece quantos morreram ou foram feridos. Após uma noite turbulenta, com receio de um ataque inesperado, o padre Lacerda e seus defensores celebraram a Santa Missa na capela de Nossa Senhora da Conceição, fazendo honras a São Sebastião, santo do dia, o qual a imagem usada na celebração permanece no altar da capela supracitada até os dias de hoje. No dia seguinte, quando se encontravam na fazenda Queimadas, também nos arredores de Mauriti, os homens de Senhor Pereira e Zé Inácio foram cercados pelas forças do sargento Romão, que tinha conseguido reforços, contando agora com uns 30 soldados. O tenente José Galdino, que se encontrava a cerca de 1 légua de distância, escutou o tiroteio e levou sua tropa para ajudar os companheiros. 1 hora depois de iniciada a luta, os soldados fugiram, mas logo encontraram outra volante, comandada pelo sargento comissionado Antônio Miguel, com uns 20 homens, e voltaram a atacar. As forças, contudo, estavam dispersas, sem controle, e terminaram se retirando a fim de se organizar. Prevendo que a volante voltaria a atacar, Senhor Pereira distribuiu os cangaceiros em 3 grupos, uns dentro da casa da fazenda, comandados por Lampião, outros no curral, chefiados por Baliza, e outros dentro de um cercado, na estrada de acesso à casa, comandados pelo próprio Senhor Pereira, que instruiu seu grupo para não fazer nada quando a volante passasse, só devendo atirar quando ela estivesse cercada. Tal como o astuto cangaceiro esperava, a volante voltou. Os soldados passaram pelo grupo que estava escondido no cercado, sem saber que estavam entrando numa ratoeira. Quando iniciou o tiroteio, perceberam que as balas vinham de 3 direções, sendo impossível lutar daquela forma e só havia um jeito: fugir. Resultado: morreram 5 componentes da volante. Dos cangaceiros, morreu Pintombeira e ficaram feridos Lavanderia, Mané Porvinha e Cícero Costa. Após esse combate, Senhor Pereira voltou para Pernambuco e o Major Zé Inácio com seu filho foram para a fazenda Trapiá, perto do Barro. Esses fatos foram um desastre do ponto de vista político. De um lado, a família Pereira percebeu que Senhor Pereira tinha passado dos limites. Por outro lado, o Major Zé Inácio atraiu a ira das autoridades de Fortaleza. Mesmo sendo avisado de que mais de 300 soldados se encontravam no Barro, o valente Zé Inácio marchou para lá. Deu-se mal. Chegou a ser preso pelo tenente Manuel Benício, da polícia paraibana, porém conseguiu fugir. Pulou a grade da cadeia, passou pelas 2 sentinelas que dormiam no chão da calçada e caiu fora. Refugiou-se em Juazeiro do Norte e depois em Santana do Cariri e fugiu para Goiás. Em Goiás, Zé Inácio viria a ser assassinado pouco tempo depois, em março de 1923, por Aldo Borges, um dos jagunços do Coronel Abílio. Assim terminou a epopeia de um padre intrigante,
que peitou alguns dos mais poderosos coronéis do Cariri e conseguiu ter êxito contra 2 expoentes do cangaço, Senhor Pereira e Lampião. Como boa parte das histórias do Padre Lacerda, essa também ficou envolta em misticismo, dizendo alguns que os cangaceiros se assombraram, acreditando ter forte artilharia nas torres da igreja. É isso aí, pessoal! Chegamos ao fim de mais uma alucinante história. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe e curta, vai ajudar muito o canal a crescer. Além disso, não se esqueça de se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.